Oi gente, tudo bom? Hoje pro lanche eu vou fazer um pão pizza. Aliás, como é que se chama isso aí na sua cidade? Porque eu fui procurar receita na internet e não achei quase nada com esse nome. Para começar a receita, a gente precisa de uma tigela grande para misturar tudo. O leite tem que ser morno e não quente, tá? Porque senão vai acabar matando o fermento. O fermento biológico, todas as quantidades certinhas estão aqui no box de informação. E açúcar. Mistura um pouquinho. Aí eu tenho uma clara de ovo, porque a gema a gente vai usar depois. Tem um pouco de óleo vegetal também. Dou uma misturadinha e depois eu já venho com sal pra vir também com a farinha. A farinha eu vou botando aos poucos, porque tem uma quantidade definida na receita, mas a quantidade final que você vai usar depende muito da marca da farinha, depende do tamanho do ovo. Então pode ser que você acabe usando mais ou menos farinha do que tá na receita. Eu vou botando aos pouquinhos pra justamente não passar do ponto e arriscar de ter que botar mais leite. No meu caso eu precisei de mais farinha do que a receita pediu, mas como eu tava colocando de pouquinho em pouquinho, não foi difícil identificar. Eu fui botando simplesmente até chegar no ponto que eu queria. E esse ponto pra mim foi quando a massa começou a soltar das laterais da tigela e também não pegava muito na colher. Então eu já passei, coloquei um pouquinho de farinha ali na mesa, na superfície, e já passei a massa pra lá pra poder começar a sovar. Essa massa é bem molinha mesmo, e à medida que a gente vai usando a mão pra sovar, eu tive a impressão de que ela vai ficando um pouco mais grudenta, talvez por causa do calor das mãos. Então eu fui botando um pouquinho mais de farinha na própria superfície ali, e também fui usando essa espátula que eu já mostrei pra vocês várias vezes pra poder soltar a massa da mesa. Eu já tinha comentado com vocês, toda vez que eu filmo a receita tem criança do meu lado, às vezes que eu tenho que atender a porta, então tava usando luva, e vocês viram aí que eu tirei a luva no meio do processo pra poder atender o interfone, e depois voltei. Foi ótimo, sem bagunça, e continuei sovando a massa, demorou mais ou menos quase uns 10 minutos, até chegar num ponto, assim, essa minha massa ela nunca parou de grudar na mesa, mas ela foi grudando menos e teve uma hora que a minha luva parou de grudar na massa, eu botava assim e já não tava grudando mais nada. Então foi aí que eu parei e botei a massa pra descansar. Ela só tem que ficar 20 minutinhos numa tigela tampada, então nem demorou muito. Depois de descansar ali em cima da mesa mesmo, eu resolvi cortar na própria tigela essa massa em 8 pedacinhos. A receita original dá pra 8 pães pizza do mesmo tamanho. Eu resolvi fazer de tamanhos diferentes, mas depois vocês vão ver. E eu fui cortando, cortei na metade, depois na metade, depois na metade de novo. E deram 8 fatias, né? 8 pedacinhos. Então eu fui tirando cada pedaço separadamente de dentro da tigela, coloquei um pouco de farinha na própria mesa, coloquei a massa de um lado e de outro para pegar, cada lado pegar um pouco de farinha e abri com o rolo. Não precisa ser com rolo, você pode abrir com um pote de vidro ou com um copo, mas eu queria deixar essa massa o mais fina possível para poder rechear bastante também. Depois que eu abri, a massa ficou fina assim, e para rechear eu tinha queijo e presunto. Minha intenção era fazer com frango e requeijão, mas eu tinha queijo e presunto, e aí eu tava testando a quantidade de recheio que dava para colocar. Para fechar, eu fiz da mesma forma que eu já mostrei para vocês algumas vezes, naqueles outros pães redondinhos. Eu fui pinçando, assim, beliscando 3 lados e depois os outros 3, e fui realmente beliscando todas as dobrinhas, porque quando eu fui fazer aquele movimento circular para transformar o pão numa bolinha, a tendência é que essas dobrinhas sumam. Dessa vez não sumiram de primeira, então eu belisquei mais uma vez e voltei a fazer esse movimento circular, e aí no final fica um pão bem redondinho. Cada pão que eu ia terminando eu ia separando em cima desse papel manteiga, porque eles têm que crescer mais uma vez antes de ficarem prontos, né, de serem assados. Então fui repetindo o processo, cada pão pizza eu fui fazendo de um tamanho diferente, porque aqui tem criança grande, tem pré-adolescente, tem criança pequena, e eu acho que os menores não iam comer o inteiro, então eu fui testando tamanhos diferentes. Como eu falei, a receita dá pra 8 do mesmo tamanho, e essa receita que eu fiz renderam 8 também, só que cada um de um tamanho diferente. Esse aí foi um dos que eu fiz em tamanho menor, né? E dependendo da quantidade de pão ou não que você goste no pão pizza, você pode fazer a massa mais fina ou mais grossa, rechear mais ou menos. Agora vai ficar assim em cima da mesa, descansando por 30 minutos. Ele não cresce tanto, tá vendo? Agora é o seguinte, eu não vou assar esses pães no dia, como sempre eu vou congelar, então eu vou botar em cima dessa bandejinha aí, porque senão ia direto pra assadeira. A gente vai finalizar com a gema, não sei se vocês lembram, no começo da receita eu usei só uma clara, ao invés de usar um ovo inteiro, e a gema a gente usa pra pincelar os pães. Eu também coloquei um pouquinho de orégano em cima de cada um, porque pra mim isso aí dá o gosto de pão pizza, e depois eu congelei. No dia de fazer a lancheira, eu assei esses pães congelados mesmo, tá? Por 15 minutos a 180 graus, mas isso vai depender muito do forno de cada um. Essa é a lancheira do Bento, então pra ele eu tô mandando um grande mesmo, é só pra meio período, então vai ser super simples. Um pão pizza, uma tangerina e um chá gelado, que me perguntaram se eu ponho açúcar. Na hora que tá quente, que eu faço, eu coloco mel, aí derrete e depois eu ponho na geladeira. E essa lancheira, vamos ver se ele comeu. E a lancheira já foi lavada, mas e aí, Bento? Comi tudo. Tava bom? Sim. Gostou do pão pizza? Sim. Gostou do chá? Gostou da... Comeu a tangerina? Aham. Tudo certo? Sim. Gente, eu botei a camisa do Botafogo, mas eu torço pro Palmeiras, eu errei.